Galera, vamos agora para o time um. Ó, compartilhar aqui, pode compartilhar já? Pode compartilhar. Vou colocar o. Vou iniciar aqui o cronômetro. Bola tá com vocês. Boa noite a todos. É com grande satisfação que a gente traz para a organização um salto para a área de tecnologia, onde agora vocês realmente vão usar os melhores recursos da AWS, onde você vai poder contar com recursos compartilhados, com recursos com elasticidade, onde a sua aplicação se ajusta conforme a demanda. Então, você vai pagar realmente o que você está usando. Chega de ficar pagando um monte de recursos, onde você vai usar 10, 15% do tempo, para que quando você tenha a maior necessidade de demanda, você consiga comportar aquela demanda computacional, né? Então, a partir de hoje, sua empresa não só está pronta para o hoje, como para o futuro. Então, vocês podem triplicar, ficar 10 vezes maior, e seus sistemas vão estar capacitados para seguir a sua demanda. Bom, vamos lá, fazer uma apresentação um pouco técnica, um pouco operacional. Vou começar aqui mostrando pelas VPCs, que são os segmentos de rede, né? Então, é de grande importância que vocês tenham, a partir de hoje, um ambiente de homologação, um ambiente de produção, e o principal, esses ambientes não se falam. Então, o seu desenvolvedor pode ter acesso a um ambiente de homologação, e você pode ter processos internos, ou até mesmo com ele mesmo, num processo separado, para ele acessar o ambiente de produção. Isso, mesmo que seja a mesma pessoa, já minimiza muitos riscos que podem acontecer em produção no momento que você está pensando que está trabalhando num ambiente e está trabalhando no outro, né? Porque automaticamente o profissional da área de tecnologia, quando ele põe a mão na área de produção, ele já liga a atenção 10 vezes maior. Então, mesmo que seja o mesmo profissional, você está tendo um ganho imenso de segurança nesse quesito. Bom, as redes estão segmentadas. Aqui eu vou mostrar aqui a parte de comunicação dessas redes. Então, hoje, o que que a gente tem? Vai ter uma rede de VPN, onde é possível ele fazer essa parte de comunicação. E a gente vai mostrar aqui também, está mostrando aqui também a comunicação que teve entre São Paulo e Estados Unidos, para a gente poder fazer a migração dos dados. Nessa tela aqui eu tenho as instâncias que está rodando agora no ar, então a gente já tem um ambiente funcionando em elasticidade, os dois ambientes, inclusive, tanto homologação como teste, aliás, tanto homologação como produção. Temos uma máquina aqui que eu deixei no ar só para fazer um teste de homologação e produção, e a nossa VPN aqui, que é uma instância pequenininha, quase não tem custo, mas é ela que vai dar o acesso para o pessoal de desenvolvimento dentro dos servidores. Nessa tela aqui a gente mostra o ambiente de EFS, que é os dados compartilhados, que a gente utiliza para entre uma instância e a outra, quando uma instância sobe, a outra desce, quando você tem 10 instâncias no ar, se você tem duas, todas elas vão usar toda a mesma unidade de disco, né? E quem faz esse recurso é esse cara aqui, chamado EFS. E esse é o grande cérebro da tecnologia, o que a gente chama de cluster. Então, a gente tem dois clusters. A gente tem o cluster de homologação e a gente tem o cluster de produção. Todos eles estão dimensionados conforme a demanda pré-dimensionada que a gente deixa aqui na parte de configurações. Entra aqui, isso, todos eles estão configurados para atender a demanda de dois servidores até 14 servidores, conforme a demanda. Então, conforme a demanda vai crescendo, esses servidores vão aumentando o número e quantidade para que possa atender aí a experiência do usuário. Vou dar uma passada aqui rápida sobre como foi feito o nosso trabalho. Então, a gente teve aqui processos para que toda a equipe ficasse bem organizada, trabalhando aqui no dia a dia até chegar ali no resultado final. Então, primeiro a gente começou lá no início, onde tinha o ambiente de São Paulo. A gente criou uma instância, um template lá para os Estados Unidos para poder fazer os testes de forma mais rápida. Criamos a VPC para fazer as comunicações.
aí passamos a estrutura de tecnologia que para utilizar a estrutura mais rápida e mais com custo menor, que é a tecnologia de ARM64, FS, que foi o que já citamos lá no início. Criamos aqui alguns rostos no DNS, que é para poder ter um ambiente de homologação e produção. Aqui a gente teve a nossa criação do banco de dados de São Paulo. Aqui, na verdade, não já existia. Então, migração dos dados, primeiro dos dados que você já tinha na tecnologia atual para um banco de dados gerenciado. Então, é o banco de dados da AWS, onde você não precisa ficar olhando ali exatamente no dia a dia, ficar tomando cuidados com a atualização, esse tipo de coisa. Ele é 100% gerenciado pela AWS. Aqui, para a gente fazer a migração, a gente subiu primeiro os dados em São Paulo como estava, depois a gente subiu um recurso chamado Global Database do Aurora, que é o banco de dados que vocês estão utilizando agora, e esse recurso aqui faz com que você tenha fugiu a palavra, Downtime. downtime, um downtime muito pequeno, né? Então, assim, rapidamente a gente consegue fazer os desvios de um ambiente para o outro. Então, eles foram feitos entre sábado e domingo, mas foi coisa bem rápida, foi coisa de 1 hora fora do ar, nem isso, coisa de meia hora a gente conseguiu fazer essas transferências. Então, primeiro utilizando o Aurora em São Paulo, depois a gente utilizou os recursos que a gente sobe os dois lados, tanto São Paulo como Estados Unidos. Depois a gente deixa Estados Unidos operando e desliga o lado de São Paulo. Fizemos do mesmo jeito que fez essa manobra com o banco de dados, nós tivemos que fazer a manobra também para o EFS, que é aquele sistema de dados compartilhado, então saímos de uma instância única para uma instância compartilhada, criamos lá os clusters, depois fomos para a criação de VPN, que é o recurso que proporciona o acesso do desenvolvedor na parte de banco de dados e até mesmo nas aplicações e no ambiente de sistema operacional, se precisar. Esse ambiente de IFS ele requer que seja feito um backup e restore. O backup é feito automático. Fizemos as políticas de restore e documentamos. E documentamos também a parte de elasticidade, ou seja, essa parte de que os recursos aumentam e diminuem conforme a necessidade. E com isso a gente conseguiu fazer uma boa documentação técnica para que se um dia outra equipe venha a ser a responsável por esse ambiente, né? E tenha um Só, ambiente 100% documentado. só a título de curiosidade, dá para abrir Sim. um desses arquivos? Só para Desculpa, não curiosidade. vi. Abrir um documento? Vamos abrir o mais É, legal aqui, que é o de migração do Compose para o... Não, switchover. Esse aqui é bem bacana. Então, a gente começa aqui trocando gravação de banco de dados de São Paulo para Virgínia. Aqui algumas evidências, né? Não são todas. Então, a gente mostra aqui quando a gente está com todo o ambiente completo, tanto de São Paulo como dos Estados Unidos. Aí, aqui num determinado momento, a gente faz o que a gente chama de switch over, que a gente tira a comunicação de São Paulo e manda para os Estados Unidos. Uma vez ali já nos Estados Unidos gravando, deixa eu ver aqui se já é essa, né? Produção cluster, reader, a gravação acho que está aqui já. Aqui, a gravação está aqui, esse aqui não está escrito, mas esse aqui já seria o dos Estados Unidos, onde está a perna de gravação, né? Depois a gente começa a separar esses bancos de dados para chegar no momento que a gente separa totalmente e consegue desligar aqui, independente dos Estados Unidos, a gente consegue desligar a área de São Paulo. Aqui mostrei aqui na evidência já deletando essa perna, né? Até que chega num momento aqui que já estava a comunicação toda nos Estados Unidos, quando a gente remove do Global Database aqui. É, Aí os databases aqui todos disponíveis, até que chegou na configuração final aqui, que é uma instância só de gravação, porque nesse momento a gente não está gravando com um recurso chamado Multi-AZ, onde ele tem ainda uma disponibilidade mais alta ainda, mas aí requer uma parte de investimentos e precisa ser alinhado anteriormente junto à organização, a necessidade ou não desse recurso. Então, essa foi a parte de legal. switch. Também.
Isso, exato. Mais algum documento gostaria que a gente pudesse abrir? Não, ótimo, ótimo. É só a Perfeito. curiosidade de como vocês documentaram, né? Você foi Perfeito. documentando as evidências, né? Exatamente, as evidências, procedimentos, justamente abre uma aspa, né, agora para outro assunto, para que todo mundo do grupo pudesse ter acesso a tudo que foi feito. Inclusive, a gente Legal. usou a estratégia de um dos componentes, ele fez toda a parte de homologação, e que é o rapaz que está em transição de carreira. Então, foi Foi uma o forma de Edgar, dar no um caso. apoio bem forte para ele. Ele foi Que pegando tudo legal que a gente isso aí. fazia em produção e foi replicando em homologação. Aí é uma ferramenta pedagógica boa. Gostei dessa aí. Legal. Bom, continuando, a gente fez aqui também rapidamente como que esses procedimentos aqui foi a parte mais de planejamento nosso, né? Então teve aqui todas as atividades que executamos aí ao longo desses dias que trabalhamos nessa solução. Fizemos aqui toda a parte de homologação, ela tem algumas atividades a menos, porque nem todas foram necessárias aqui em homologação, mas esse foi o nosso planejamento. Vamos ver aqui. O resultado de tudo isso, nós temos aqui então a nossa parte de produção. A gente tem aqui algumas coisinhas que foram migradas, alguns arquivos que foram migrados do dia a dia da empresa. Então tem toda a parte de pastas, todos os documentos aqui que já estavam gravados, foram tudo migrado para os Estados Unidos. Tem algumas notas aqui também que eram existentes lá no ambiente de São Paulo, já tudo migrado para os Estados Unidos, alguns testes que foi feito e tal. E aqui é o nosso ambiente de homologação, que é o domínio on.projeto.aws.com.br. Tem todos os recursos, também com elasticidade, e também pronto para o uso do dia a dia, para que a área de desenvolvimento consiga fazer 100% dos testes aqui. E quando tiver tudo muito certo, muito confiável, a versão liberada, aí sim ele pega e replica para o ambiente de produção, diminuindo assim riscos de downtime no dia a dia. Para finalizar aqui, vou mostrar a parte do... Cadê eu? Aqui. Então, aqui a gente mostra aqui que no dia a dia, uma vez conectado na VPN, que seria este programa aqui que o desenvolvedor vai usar, então ele já tem aqui alguns ambientes, então produção AWS, e tem o ambiente de homologação AWS, né? Aqui eu vou mostrar o ambiente de produção. Então, aqui ele, uma vez conectado, usuário, senha, com duplo fator de autenticidade, ele digita essa senha randômica para evitar acesso de terceiros também, aumentando sempre o nível de segurança. Então, a gente mostra aqui que uma vez conectado na VPN, ele consegue chegar em uma instância que está lá dentro da rede interna da AWS, né? Assim como também ele consegue chegar no ambiente de banco de dados dele. Então, uma vez conectado, ele está aqui no banco de produção e está acessando todo o ambiente de produção, sempre fazendo a conexão na VPN para cada uma dessas conexões. Se aqui ele tentar carregar o ambiente de homologação, ele vai tentar e não vai conseguir. Processando, processando, não vai conseguir. Então, aí, se realmente ele precisar acessar esse ambiente, ele vai desconectar do ambiente de produção e vai conectar no ambiente de homologação. Uma vez ele conectado no ambiente de homologação, está conectado. Agora, por sua vez, ele não tem mais acesso à produção, que deve ser cache. Mas aqui eu vou mostrar que o ambiente de homologação agora ele vai conseguir conectar, uma vez que ele está no ambiente de homologação. Vamos só tentar aqui desconectar, só para ter certeza. Então, vamos Acho que dá desconectar só esse atualizar ali cara. dá certo também, Márcio. Atualizar? Acho que era só cache mesmo, né, como você falou. Agora ó, já está tentando carregar e não consegue. Então, ele só consegue acessar seus ambientes previamente conectado na VPN totalmente segmentada. Isso é um Márcio, fiquei com recurso. uma dúvida só sobre a chave SSH ali. Como foi que tu passou ela, que eu não vi? Pra Aqui é dentro, né? SSH mesmo, tem uma key. Aqui Ah, tem uma key. tá aqui, tá aqui. Essa aqui tá, ela tá dentro dessa máquina, né? Da sua Está máquina, dentro né? da minha máquina do desenvolvedor, exato. Certo. Beleza, É. show de bola. Mas não é todo mundo que vai conseguir acessar, né? Só consegue Uhum. acessar se tiver na VPN.
Bom, aqui eu já Tá. até saí daquela VPN de produção. Se eu tentar conectar aqui, já não vai. E agora eu estou na VPN de homologação. Aí, já não vai. Ele tem que conectar na VPN e depois fazer sua conexão. Ok? Desconectando aqui, fechando aqui. Só passa no recurso do banco ali, mostra como que ele está registrado, né? As subnets. Banco registrado. Ah, tá, certo, A já mostra. RDS lá. Isso, Uma, verdade. uma dúvida sobre a VPN. O cliente vai ter custo para Essa utilizar a VPN, VPN? ela tem, verdade, isso precisa ser alinhado com o cliente, porque você fazer um uso da VPN via AWS, ela é um serviço 100% gerenciado e, nesse caso, o custo pode ser alto, dependendo do número de pessoas que conectam e dependendo da quantidade de horas que fica no ar, né? Dessa forma que nós fizemos, a gente usa o que chamamos de VPN não gerenciada. Então, nós temos um servidor de VPN e o custo ali vai ser de $4 no mês, alguma coisa assim. É um custo muito baixo. Onde esse servidor ele é feito o que a gente chama de imagem, né? Automaticamente, todos os dias ele vai gerar essa imagem automático. Então, se algum dia der problema, é só voltar essa imagem de uma forma muito rápida. Só uma dúvida, mas então vocês levantaram um servidor de VPN dentro, é isso? Exatamente. Nós temos um Não é um servidorzinho de serviço. VPN, não é o serviço gerenciado da AWS. Ele pode ser implantado, mas tem um custo a ser considerado. Ele está rodando numa instância, então. Isso, ele está aqui, ó, esse cara aqui. Legal, Numa rede legal. também segmentada. Nós temos 3 redes, né? A rede da VPN, de produção e a de homologação. Ok. Antes de mostrar o banco de dados, deixa eu só mostrar esse arquivo que está aberto para a gente mostrar a parte de scaling in e scaling out. Então, nós fizemos essa configuração em um dos ambientes. Então, aqui a gente mostra o gatilho do alerta quando ele entra em ação, ou seja, quando você está tendo muita demanda, que você estava trabalhando com dois servidores, você pode chegar até 14, né? Então, aqui a gente tem o gatilho, a gente mostra aqui ele saindo de um ambiente aqui que ele começa a subir as instâncias, uma vez que ele identificou que está tendo uma alta demanda. Isso aqui são os logs dele mostrando que está subindo mais servidores, né? Até que chegou num momento que ele já estava com 8 servidores no ar para suprir essa demanda. Aqui no serviço, a gente começa ela com 4 tasks para o dia a dia, quando não está tendo alta demanda. Nesse momento de crise, chegou até 12 tarefas funcionando e a gente recebe sempre um e-mail informando de o que está acontecendo nessas movimentações, né? E aí toda a equipe de desenvolvimento, quem o cliente desejar, ele pode estar recebendo os e-mails mostrando essas movimentações de qual é a utilização que chegou, quando que subiu e quando que subiu, quando que desceu determinados recursos ali de scaling. Da mesma forma que ele subiu, ele vai descendo conforme a necessidade. Então, se bate ali 20% de utilização, estava em 14 servidores, como a gente mostrou lá em cima, ele começa a descer 12, 10, 8, até chegar no número mínimo de 2. Dessa forma, garantindo que sempre vai ter servidores disponíveis. Já usei, já fechei. Por fim, mostrar aqui o RDS. Nós estamos trabalhando na rede privada, né? Ou seja, com isso, o banco de dados não está exposto para a internet. Subnet Groups, isso. Aqui o de produção e o de homologação. Me ajuda aqui, senhores, onde eu vou aqui? Márcio, Para se tu mostrar que quiser, eu... Pode se ir tu no quiser RDS. olhar. Não é FS, não? Não, é no banco de No dados, né? RDS, eu quero mostrar que ele está em rede privada. No Posso próprio ir RDS aí, tu no pode ver RDS e instância. mostrar que está privado, né? Eu queria mostrar a subnet. Não, tu pode mostrar pela subnet aí, tu pode marcar a instância, aí tu vai. Tu tem que marcar a instância, tá marcando aí o cluster.
É a opção de Aqui, baixo. né? Isso. Clica aí Modify? nela. Não, pode clicar nela aqui mesmo. Aqui? Aí nome, isso. Acho que aqui embaixo, ó, VPC. Oh, aqui, ó, subnets. Tem 4 subnets aí. Tu pode clicar para abrir em outra aba que a gente vê quais são esses aí. Eu acho que ele marcou as 4 também. Pública. Ele marcou as Faltou 4 tirar o também. subnet, né? Tá. É. Isso, é só tirar o É que aí, subnet. aí tem pegadinha, né? Porque lá quando você vai criar, ele vai dizer que cria o subnet group e aí você não mexe em nada. Não, Se não, você não você mexer em consegue. nada, Você, se você não você mexer em nada do seleciona. subnet Você group, ele empurra o que seleciona Você tem. assim, não mexe em Alex. nada, ele É. vai às 4, né? Você você tem que seleciona. selecionar. Tinha que ter só Essa massa. selecionado a pública. Mas ele está Foi no isso público, se a aí gente vir que aqui você em passou. Modify, né? A gente pode mostrar aqui que realmente ele está em público, é isso? Agora o subnet group já está criado. Eu teria que mexer no subnet group e mudar o subnet group. Ó, Eu digo DB só para subnet mostrar, group né? HOM. Ó, tá vendo? DB subnet group HOM já foi criado o subnet group com as 4. Aí teria que criar outro subnet group com só as privadas e mudar esse subnet group. Que aí quando ele fala Ah, OK, ele tá. vai distribuir entre elas. Você pode priorizar Correto. de acordo com o que você quer. E quando eu coloquei nessa, ele foi às Então, 4, né? então Isso. Henrique, é melhor então que nem a gente faz o target group lá, criar o subnet group primeiro e quando criar o RDS só associar ela, né? Uhum. É. Tem até um desafio no laboratório especial que eu faço isso. Mostro essa parte do subnet group. Não lembro qual é, mas é um de banco que a gente faz essa parte aí. Ah, legal. É verdade. Isso aí já ia passando batido também. O de Isso aí, Aurora você faz isso. Fácil, né? Pronto. Isso. isso daí ajuda a registrar mais rápido o ambiente, Não, aquele botando do na RDS, pública. né? Aquele do É banco. só segurança, é só Só segurança. Só segurança, vai ficar segurança. 100% É fechado. para Aqui colocar uma todos na pergunta. subnet. Desculpa. Perdão, Marcos. Não, desculpa eu. Uma pergunta técnica, Henrique. Se ele tá numa rede não pública e Uhum. você coloca ali a subnet ali pública, que foi um erro, tudo bem. Sim. Mas um ataque, ele consegue chegar no banco de dados, mesmo estando não público? Não, Mas consegue não. curiosidade, tá? Não, consegue não. Então, se você Esse deixar daí, público ali, não tem problema. Então, não vai ter problema não. O problema vai ser alguém chegar aqui e marcar com o público. Aí se tivesse alguém como clicar, privado, verdade. aí se tivesse como Boa. privado e alguém marcar como público, também não ia surtir efeito nenhum, porque não tem internet para ele. Entendeu? Tá certo. O problema maior é alguém clicar aqui em público e aí Isso. sim vai ter Na Aí, acesso. verdade, não Modify. tem entrada, né, de internet, só tem saída, né? Aqui agora mas É assim, que ele vai clicar estar no apontado para o público, NAT tem. Gateway, né? não, mas o banco não precisa ter saída de internet. Não, eu entendi, mas pelo que eu entendi da infraestrutura dele, tá um NAT Gateway atrelado na VPC privada dele para saída. Só para Mas sair. nesse Tá. caso, aqui tá na subnet pública, né? O RDS Não, dele. sim. Mas é que nem, por exemplo, mesmo se ele tivesse colocado pública, ele ia ter saída para internet, o banco. Mas só Que nem saída, você né? Não ia falou, entrada. só saída, não Só entrada. saída. Então ele não ia Isso. conseguir bater no banco do mesmo jeito. É que o que o Henrique fala é assim, é uma brecha. Se alguém vir aqui clicar e modificar, virou público, aí Sim. tem acesso. Agora, se É. você já bloqueia lá na subnet, o cara pode pôr público aqui que não vai ter acesso, E não vai ter acesso, exatamente. né? Só aproveitando o gancho aí, só um parêntese, que foi uma discussão também lá, igual a Alisson me disse. Eu preciso, quando eu crio lá no cluster as instâncias, eu preciso botar que minhas EC2 tem que ter IP público? Se Tá você mudo. se você colocar NAT Gateway, não. Ah, Precisa não, pô. Não, se É. colocou NAT Gateway, não. Para que você dúvida- precisa de não, internet? A dúvida dele, Henrique, é o seguinte: Ah. quando você vai montando o cluster, tem lá auto assign IP, tá? Sim. Então, se ele colocou NetGate, se você não dá turn on, ele não vai subir a infraestrutura. Se ele quiser deixar o auto assign IP do subnet, deixar que a subnet resolva isso, ele tem que alterar lá na subnet e colocar para ela auto assign IP. Eu tentei explicar isso para ele, mas eu acho que ele não consegui como é que fala? Me expressar para ele. Uhum. É isso, ele tava com exatamente dúvida. isso. Eu sempre marcava, ele falou, eu sempre marco lá, deixo lá subnet resolver auto sign IP
e ela sobe automaticamente. Falar, provavelmente você estava usando a VPC padrão ou a sua subnet já estava marcada lá para ter alta sign IP. Exatamente. Então, se Exatamente. eu Para botar, você. se eu Isso, mudar isso serve até e para botar isso serve até no... para lançar você isso serve até no lançamento de um EC2. Esse comportamento do cluster do AltaSign Public IP ou o default é o mesmo de Launch Instance. Também tem essa configuração. Tu quer deixar a configuração da subnet, a default, ou tu quer que eu sete explicitamente um IP para ela? Serve tanto para o cluster quanto para lançar um EC2 normal. Então você pode ainda assim, eu quero sempre que tenha IP público. Então você pode ir lá na subnet settings e dizer, olha, cara, sempre coloque IP público para ela. E aí nessa parte do cluster, você pode deixar o default que ele vai pegar o que está configurado na subnet. Então, se eu chegar lá e botar aqui no, que eu não quero, aí ele não sobe, ele não registra, então. E que ele não é que não registra, ele não coloca IP público. É, porque tem três opções, né? Aqui Três o opções. Alisson falou, Uhum. que ele vai deixar pela subnet ela decidir, o yes e o no. Então, se eu botar o no, o meu cluster não vai Não, funcionar. se você colocar no, o que é que você está dizendo? Você está dizendo, olha, cluster, eu coloquei aqui no e coloquei duas EC2. Então ele vai lançar duas EC2 sem IP público. E Healing, Pronto. elas vão registrar no cluster. Se está em subnet privada e tem saída por NAT Gateway, vai. Pronto, era isso, cara. Era isso que eu queria te dizer. Que quando eu botei no, eu botava no, porque eu não preciso de IP público para ela. Aí eu botava no, porque eu tenho um NetGet que já vai fazer a saída. Aí ele vai registrar. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Eu vou dar mais 3 minutos aí. O Márcio tem 3 minutos ainda, mas eu vou dar mais 3 porque. Acho que encerrou, Henrique. Acho que encerrou. Encerrou? Show de Mostrei bola. tudo aqui. Por final, Passei. Márcio, por final aí só está faltando que a gente configurou o WAF para ser. O WAF O também está WAF. configurado. Aqui a gente está no nosso ambiente Inclusive, de produção, né? inclusive, se você acessar o WAF aí, tem até o teste que a gente fez da Boa. quantidade de bloqueio que ele fez. Rapaz. Se Verdade. você Vou for mostrar lá também. em web ACL, Eu também sou dentro, como 95. pode ir lá em web ACL. Pode ir lá no lá WAF direto que vai ter lá. Lá no É, WAF, não? Pensei que era na isso. documentação que você estava Não. falando. Bota no WAF direto aí e vai em web ACL. Esse cara que aí aqui? É isso. Eita, Bruno, Aí- tu agora lembrou que a gente deve mais ainda o cliente. Que a gente prometeu Não, o WAF não, mano. e CloudFront, clica aí. que também a gente não implementou. Não, aí, web ACL aí. Boa. Vocês implementaram o CloudFront também? Não, esse não. Não. Deixamos para o Aí- segundo projeto. Aí pronto, isso aí foi a quantidade de ataques que a gente fez com artilharia e um aplicativo de mandar requisição para lá. Aí os gráficos Assinado embaixo. embaixo o Brunão, rapaz. Brunão que mandou bem aqui, ó. 97 bloqueado. Rapaz, Aí, muito do bom, mais é viu? isso daí. Caros. Esqueci de alguma coisa? É, Acho que não. eu só não vi lá no SS, tu não postou o test definition, não me lembro pelo menos. Como é que tá o test Vamos definition de lá. vocês? Vamos mostrar essa parte também lá no... Tu mostrou só a parte do scale ali, mas tu não entrou no test o definition. CloudOps nem... também, né? Posso mostrar aqui também. Mostra TG também, o target group deles também, do LB. Então, ali o que faz os gatilhos ali, né? Para subir o ambiente, são Uhum. esses caras aqui. Então, a gente tem um alarme aqui que vai ficar sempre alarmando para down, que é para ele ficar mantendo o ambiente com duas estações, dois recursos, né? Duas instâncias. E aqui a gente tem o que aumenta as instâncias, que é esse cara aqui. Show. Na hora que ele bate em 70%, ele dispara o gatilho e sobe o número de instâncias. A gente ia ver o quê aquela hora no cluster, né? Task. Teste. Test definition. Lá, EC2. Não, DSS.
SCS, pô. Ah, eu pensei que ele estava falando. Tá, verdade. O CS já tá Depois você aberto mostra o aqui, Target quem Group sabe. também. Era lá que eu estava indo. A gente ia olhar aqui a tarefa, né? Isso. Eu queria ver antes a test definition, como é que foi definida desse. Abre uma Qual? new revision Aqui? dela ali. Pronto, pode clicar no nome da test definition aqui embaixo, ó, aí na direita, mais à direita. Opa. Deixa eu clicar aqui de novo. Clicar aqui. Aí pego aqui, por exemplo, essa e dou uma new review. Tá, mostra aí como é que tá esse carinha aí, como é que vocês. Bem parecido com outro ambiente. Arquitetura ARM também, A né? arquitetura ARM. Aqui a gente está usando aqui a Role. A imagem São do as Docker, instruções né? a imagem do Uhum. Docker. Exporta. Usuário e senha aqui, aquela senha do banco de dados que também a gente não usou o recurso de esconder aqui, não deu tempo. Uhum. Gostaríamos, mas não deu tempo. Tá. E é isso. Depois lá embaixo o E o volume é FS, taxado do FS. Uhum. Legal. um ponto de montagem. E é isso. No Target Group foi. Mostra o log também, ver se tá gerando log. Aí tu pode ir lá no Service, aí tem a aba Logs lá. Vinte e 21h49. Ah, foi a hora que eu acessei o. Esse aqui eu até ia mostrar Olha esse lá a cara porta aqui, deixa eu ver. 500 lá. Acho que é esse mesmo. Aí tá dando erro, né? Algum erro aí acontecendo. Deve ser aquele erro lá do status, né? Aí eu até Uhum. ia comentar que eu peguei, cheguei até a achar essa URL deles, ó. Ele dá um retorno aqui, mas o bichinho não bateu 200 nem a pau. Ele dá um monte de Ah, e dá esse retorno aí, só que ele não retorna retorno. 200, é? Como eu acho que ele traz um monte de coisa, e aí ele não aceita. A AWS lá, o cheque não entende, né? Que é um retorno Uhum. 200. Mas é uma Isso página bem deixou. completa, esse status dos caras. Mas pra gente não deu certo, não resolveu. Pra ninguém. É. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Beleza, mostramos o log. Mostra a parte do Target Group aí que o Alisson tinha falado. Acho que deve estar igual o deles, né? Ah, tá igual. Tá a mesma coisa, né? Tá, beleza então. É E igualzinho. é igual ele falou, eu coloquei só o 400, ele batia certinho, batia 400 e subia. Depois que subiu o FS, aí eu tive que aumentar o range também. Show de bola. Show de bola. Então é um ponto, provavelmente, você ter novos entregas esse projeto, uma investigação, o porquê que isso acontece, né? Uma rota de health check, de repente, ver como O colocar a rota de health desenvolvedor check. passando a rota para a gente Isso. resolve em 1 minuto. Pronto. Essa é Ele uma. Na verdade, é um pré-requisito, né? Ele falou Isso. uma coisa aí, Henrique, que realmente é interessante. Quando a gente tirava o EFS da Task Definition, o Target Group com o 200 funcionava, dava como help. Entendeu? Eu não sei o que é que ele... É tanto que eu levantei a hipótese para o pessoal que era falta de permissão de gravação lá, ou de leitura. Só que o Alisson entrou, fez lá a leitura, gravou. Não Então é, a eu gente também liberou tudo também. não entendi o que é que relação tem uma coisa com a outra, né? Fiquei sem. Tem que ver o que é que essa rota faz, né? Teria que ver o que é que essa rota está fazendo para mudar o status de resposta, porque por ter um EFS atachado. No fundo aqui é como eu falei, né, Henrique? Eu acho que assim, é pré-requisito, né? O desenvolvedor tem que Sim. passar a rota para a gente. Isso aí você não. Isso aí o O que projeto estava ao nosso pode. alcance foi feito, né? Então, Sim. Uma vez que o cara passou a rota, a gente só vem aqui, coloca ela aqui e pronto. Aí deixa Uhum. 200 travado. Sim. isso aí. Por exemplo, no caso do WordPress, eu lembro lá que eu incluí a 201, eu acho. Que era uma Essa é rota bem. para um 200, pixel 200, 301, 302.
Foi, que é um pixel de uma imagem, né? Isso. Porque ele também não tem um isso. health check, então ele E o considera o pixel PF, da o imagem. PF é o barra. O PF é o Pronto. barra. Mas É. ele ficou certinho. Mas eu tentei ler o barra status.php, eu tentei procurar uma rota. Cara, não vai. Não ia. Às vezes registrava, beleza, só que você desmanchava o ambiente, ia tentar subir de novo do zero, usando o mesmo target group que tinha funcionado. Não subia. Se atachava o EFS, não vai. Não ia. Quando liga, na verdade, né, Henrique? Eu até fiquei em uma dúvida, assim, às vezes me perdi no meu pensamento, posso estar falando bobagem, mas vou falar de novo. Eu pensei bobagem, agora eu vou falar bobagem. Então, assim, você pensando lá do começo, né, o circuito inteiro, você ligou, começou a funcionar tudo. Se ele for checar a porta 80, não vai estar funcionando ainda, porque o cluster não subiu, né? Peraí, Então, quem, assim, tá ele vai che- checar aquilo quem, lá na quem, porta está, che- 80. Ele está quem checando lá está no, checando na porta 80? aqui O load balance, tá falando? o target group. Ele vai bater na sua instância. Na minha Ele vai ter, aplicação, mas minha ele aplicação não vai, subiu ainda. Porque ela vai subir subir o só quando o container cluster tá, subir. O cluster não não. vai subir só quando ele estiver já funcionando aqui Subir a ela parte do sobe. balanceador? O cluster já está lançado. Ele, assim que o seu container começar a rodar, ele vai ver lá assim que a gente lança ele o container, tem a configuração que a gente coloca. Eu vou Certo. esperar algum tempo até iniciar minhas checagens. Você pode configurar isso lá. Aham. Não vou esperar. Beleza. Então, assim que o container bater, o start dele lá, ó, eu estou no ar, lá no service, então ele vai começar as checagens por essa regra que vocês determinaram. No caso aqui, Certo. ó, unhealthy, 2 vezes consecutivas em intervalos de 10 segundos. Se der Certo. status diferente de 200 a 499 por 2 vezes, aguentando um timeout de 5 segundos, pau. Eu coloco esse cara como unhealthy. Tá, então, assim, só entender melhor, o cluster, o container sobe primeiro, então, é isso? Primeiro o Não, cluster. primeiro Cluster é poder cluster. É, isso, o computacional. cluster subiu, Cluster isso. é poder Aí computacional. aí o container, e depois Aí que ele você vem ficar colocou o healthy aqui, service. Aí você colocou o service. O service diz isso, lá, olha, eu preciso ter 2 containers. Os containers entram no ar. Depois que os containers entrarem no ar, ele vai dizer, tem alguma regra aqui para guardar antes do target group começar a bater em mim? Tem não. tá, Estou no ar. Target group pode vir. Ele começa. entendi. Tem uma coisa que eu acho que não tem na formação, mas vocês podem colocar também, é health check no container. Eu tentei fazer isso. Tentou? Pela Task Definition, Health É. Check Optional. Eu tentei. Puxei uma documentação lá, coloquei lá o CUR, alguma coisa, fui tentando. Uhum, Não funciona. Ou eu não soube fazer, sim. entendeu? Eu tentei fazer isso. Mas Eu precisa ter uma cheguei a rota ver. também. Precisa ter uma rota também. Então, eu não sabia, não sabia É, verdade. da A rota. rota continua sendo necessária. Eu tentei fazer com o status.php, que é como é em PHP, é pela aplicação que estava rodando. Uhum. Mas não batia, não funcionava. Outra dúvida também. Vamos supor no cenário que eu faça meu poder computacional e levante isso na subnet pública mesmo, porque eu tenho um IP público lá. O target group é só para avisar o load balance quem está saudável ou não, para quem ele pode jogar o tráfego ou não, né? Para Se quem não eu, pode mandar tráfego, exatamente. se eu, por exemplo, errar o código lá e o target group der como não saudável, mas eu acessar o IP da aplicação, ela vai subir, né? Porque ela está saudável, né? Eu só errei o código, não é isso? Vai subir, mas se você não tiver colocado nenhuma regra para também jogar a instância fora, aí ele pode jogar a instância fora, o cluster vai ser jogado fora e não tem poder computacional e por tabela o Sim. container morre. Sim, né? Digamos que eu estou Mas tirando se não tiver nenhuma regra dessa para derrubar, aí quando chegar tráfego no load balance, passou para o target group, ele não vai descer o tráfego para os containers. Mas se você tiver um IP para acessar direto, bate, funciona. Porque é isso que eu pensei, que na verdade o target group só vai se basear por essa regra. Ele só vai ter como critério se ela é saudável ou não pela regra. Mas se eu botar uma regra errada, a aplicação pode estar saudável e está considerando como não, né? Exatamente. Se eu estou usando um health check errado, eu estou passando uma sinalização errada para ele tomar a decisão.